Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências aqui na Splendor Brasil, onde nosso objetivo, nosso grande objetivo é compartilhar experiências para que tu possa te encontrar, para que tu possa te apropriar, para que nesse processo de autodesenvolvimento tu possa encontrar a tua autoliderança. E com essa autoliderança tu possa te guiar para os caminhos onde a tua verdade, o teu coração realmente manda. Ao invés da gente continuar reativo na vida, a gente continuar dependendo da opinião dos outros, continuar se magoando e sendo magoado pelos outros e magoando aos outros. Então, um grande caminho é a gente começar a se conhecer um pouco mais, a gente aprender, a gente compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente se entender e compreender esse grande conjunto chamado vida. Hoje nós vamos estar com mais uma pessoa incrível, com a Consa Cedras, ela que é psicoterapeuta, helper de patchwork, consteladora familiar, mãe, esposa, avó, trazendo suas experiências também, como é lidar, como é importante a gente educar, como é importante a gente se observar para que a gente possa dar essas caminhadas na evolução. Afinal de contas, a gente não está aqui simplesmente só para ralar, para conquistar, para ter trabalho, para um monte de coisa. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para experienciar, para nutrir essa grande consciência. Então vou chamar aqui, sem mais delongas, vou chamar a Consa para que ela bate-papo gostoso, desse bate-papo gostoso que nós temos todas as terças e quintas-feiras. Nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando bastante a questão de saúde emocional. E essa saúde emocional é muito importante para que a gente possa evoluir. Só clicar no botãozinho para virar a câmera, Consa. Tem três. Aí! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Boa tarde. Muito prazer agora ao vivo, né? Já que não tem mais esse prazer da gente se conhecer por abraços e tudo mais, agora é tudo via online. Então, muito prazer nesse ao vivo online, um abraço digital, digamos assim. O prazer é meu também, né, de estar nessa parceria tão benéfica, não só para nós dois, como para inúmeras outras pessoas. Sem sombra de dúvida. Consul, o que eu acho mais bacana dessa questão hoje desse mundo digital é essa possibilidade da gente unir, né? Tu tá falando do norte, né? Tu tá falando de onde? Estou falando do Nordeste, da Bahia, Da Bahia, olha Salvador. só. Tu fala da Bahia, eu falo aqui do sul, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e assim a gente tem várias pessoas de tantos outros lugares, e a gente pode integrar todo mundo nesse objetivo em comum, né? Trazer conhecimento, trazer saber, para que a gente possa ter essa caminhada cada vez mais leve, cada vez mais gostosa. Consa, eu gostaria que tu te apresentasse, então, quem é a Consa para o pessoal que ainda não te conhece? Então, Concha, antes de tudo, é uma pessoa simples, amorosa, que adora o que faz, esposa, mãe, avó, helper do PESOR, professora também do PESOR, psicoterapeuta da linha sistêmica, consteladora familiar, dentre outras funções, amiga, parceira, agora então com uma parceria com você. Sem dúvida. E o objetivo, Consta, da gente te trazer aqui exatamente por essa experiência toda, né? Que nem parece que tu já é avó, nessa experiência toda, nesse conjunto, né? Como é a vida, né? O que te trouxe na vida? Porque nós estamos trabalhando nesse mês de setembro, a gente está trabalhando bastante a questão de saúde emocional, valorização à vida, a gente sabe que tem o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, mas é importante a gente entender um pouco mais essa questão de vida. Então, como foi surgindo para ti a vida e quando tu começou a despertar esse interesse, digamos assim, para olhar para dentro? Então, eu sou do interior do estado, eu sou de uma cidade chamada Jacobina, né? E desde muito cedo eu sempre fui levada pelos caminhos de autoconhecimento, de espiritualidade. Minha mãe era uma pessoa que lidava muito com as questões de espiritualidade sem religiosidade. Ela era bem, digamos, ecumênica. E eu cresci nesse ambiente sempre muito curiosa com o que mais eu podia fazer, o que existia além da aparência humana, dos valores ditos cristãos e por aí afora, né? E quando eu tinha uma... eu tinha 32 anos, eu tive um grande problema de família, né? Desculpe, um grande problema de saúde.
E esse problema me impossibilitou de trabalhar durante 2 anos. E Ó, eu era uma pessoa que, nessa época, eu era exagerada em termos de trabalho, literalmente. Eu ocupava cargos importantes em 2 instituições, eu tinha 2 filhos para dar conta, eu coordenava a pesquisa do Datafolha no final de semana, então minha vida era uma loucura. E um dia eu me vi paralisada, sem poder fazer nada, porque eu tive um problema neurológico desencadeado por estresse. E foi aí que a vida me empurrou, literalmente, para um trabalho pessoal, de autoconhecimento, de autorregulação das emoções. E uma das recomendações era que eu não tivesse nenhum estímulo visual. Então, passei muito tempo sem conseguir ler, sem TV, sem cinema. A única coisa que eu podia fazer era conversar e escutar, né? E foi aí que uma grande amiga minha, que também é helper do Penswork, Iná, né, me sugeriu que fosse para outra helper, Tereza Olheros, que é também psicóloga, psicoterapeuta. Então, eu comecei a me trabalhar com Tereza e Tereza me apresentou o Patchwork. Depois de algum tempo, surgiu a formação do Patchwork e Tereza e Iná me convidaram para fazer e eu comecei nessa caminhada e não parei mais. Eu estava contando outro dia, são 13 formações na área de psicoterapia. é um Então, caminho maravilhoso, né? É um caminho maravilhoso e é uma cachaça boa, digamos assim, porque quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vê que dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo, dá para ir mais fundo. é isso Nesse mesmo. ponto, então, Consta, se tu olhar para trás, digamos assim, já nessa, não digo nem hoje, né? Eu digo na metade do caminho, né? Mas o olhar para trás, como eram mais ou menos os teus comportamentos antes do autoconhecimento e como passaram a ser? Porque uma das coisas maravilhosas é a gente começar a se observar, e quando a gente começa a observar, a gente começa a sair daquela reatividade toda que a vida nos cobra tanto, né? Achando que é normal. Eu era uma pessoa eu sou do amor nas categorias do Pessoa, então eu era uma pessoa extremamente submissa. E era submissa ao ponto de não conseguir dizer não a quase ninguém. Era a coisa mais difícil do mundo eu dizer não. E esse era um padrão meu muito destrutivo, porque se eu tivesse dado um plantão, eu trabalhava no hospital na época, se eu tivesse dado um plantão e alguém me pedisse para passar a noite no hospital novamente, lá ia eu. Uma colega me pedia um favor, lá ia eu. Às vezes as pessoas nem pediam e Consa fazia. Às vezes as pessoas nem queriam e Consa fazia. Então, essa foi uma das minhas grandes mudanças nessa caminhada. Foi conhecer e me apropriar de que para amar a gente não precisa se submeter. E uma autorregulação nesse sentido, né, de que também as pessoas que são do amor, elas são pura emoção. É igual o Gilberto Gil diz numa das músicas dele, que ele diz assim, comigo a anatomia ficou louca, sou todo coração. Então, a gente precisa, já começando até no nosso tema de hoje, trazer a razão para essa emoção. Senão a gente vira um ser passional, né? E eu costumo dizer que o tempo inteiro a gente está escolhendo se a gente é vítima ou é protagonista das circunstâncias da vida ou de nós mesmos. E quando nós nos entregamos totalmente à emoção, a gente vira vítima de nós mesmos. Porque nossa ação no mundo, ela fica toda passional, né? E aí não vem a razão aqui, ó, igual aqueles dois, o demônio e o anjinho, que muitas vezes a gente vê nos desenhos animados, né? A emoção quer tomar conta de tudo. Aí vem a razão e diz: calma, calma, minha querida. Né? Quando a gente na sistêmica, a gente transforma muito.
as sensações e emoções em personagens. Então, calma, domina a emoção. Aguarda um pouquinho. Vamos conversar, ver qual é a melhor forma. Então, essa autorregulação emocional e quando a gente traz a razão para a emoção, nos impede de virarmos vítimas de nós mesmos. Esse foi um dos meus maiores aprendizados nessa caminhada. Tem um detalhe muito interessante nisso daí, que eu acredito que tu vai trazer nessa visão sistêmica também, mas de que essa situação de, por mais que a gente seja emoção, nós temos uma informação preenchida equivocada, de que a emoção, eu posso ser muito amor, mas por eu ser muito amor, eu tenho que fazer ao outro, e eu me abandono. E no que eu me abandono, eu me coloco num ciclo vicioso de dependência, e aí eu quero sempre fazer mais, só que tudo bem que a religiosidade, de alguma maneira, nos ensina a querer servir, amar ao próximo, né? Só que faltou o detalhe como a si mesmo. A gente esquece de que antes de eu atender aquela demanda, eu preciso me atender. Se eu não me atendo, eu estou me traindo. E aqui eu crio esse grande vazio. E aqui eu gero desequilíbrio nas relações, porque eu posso primeiro me atender e quando mais... Eu, por muito tempo, também tive essa visão de, nossa, mas se eu me amar, eu vou me tornar egoísta, eu vou me tornar narcisista. E não, eu preciso fazer isso até o ponto de que eu posso transbordar. O narcisismo é o além, eu fazer isso além para eu me desconectar. Então, que lindo de tu poder encontrar esse equilíbrio nesse amor. E aí, como é que a visão sistêmica pode te trazer um pouco mais nesse equilíbrio das ordens ali, a ter mais percepção de que essa amorosidade toda, de repente, opa, acho que tem algo demais aqui. O famoso salvador, né? Isso. Então, nós temos a visão sistêmica das constelações familiares, que diz que nós estamos interligados a o nosso sistema familiar, todos os que vieram antes, e ligados por amor, né? Essa ligação, a gente tem as lealdades que a gente chama de lealdades invisíveis. Nossas células, elas possuem memórias. E uma vez que eu sou filha do meu pai e minha mãe, que são filhos dos pais deles e assim sucessivamente, todas as memórias ancestrais dessa família vêm em informação no meu código genético. Algumas mais, outras menos. E quando eu me dou conta dos meus padrões, quando eu estou repetindo esses padrões, no que a gente chama de constelações familiares de lealdades invisíveis, o que é que acontece? Eu viro novamente vítima do sistema, a história da vítima e do protagonista. Já se a gente trouxer para a visão da psicoterapia sistêmica, do método sistêmico, o que é que acontece? Desde muito pequenos é que nós começamos a nos recursar com as nossas emoções. Na nossa primeira ligação, que é com a mãe, geralmente, né? Ou a mãe, ou o que a gente chama de figura principal de apego. O que é uma figura principal de apego? É aquela figura que tem responsividade para nos dar aquilo que a gente precisa, que vai muito além do alimento, da limpeza do corpo físico, é aquele olhar que lhe vê realmente, que lhe entende na sua singularidade, na sua subjetividade. Essa cumplicidade com alguém que dá segurança para você ir para a vida. Então, na visão sistêmica, essas figuras de apego são muito importantes para que você se construa enquanto uma pessoa que se autorregula no que se refere às emoções. Acho que respondi. Sim, aqui tu trouxe um termo muito importante, né? Que cada vez menos é difundido e cada vez causa mais conflito, a autorregulação. Essa questão da autorregulação, eu queria saber da tua visão também, eu digo que a nosso treino emocional é quase como uma academia.
né? Nós já passamos da era do Homo erectus, lá onde tinha que ter o corpo físico, né? E surgiu o darwinismo, que indicava de que o que ia sobreviver era o mais forte, e que daí aquele que não fosse tão forte não sobreviveria. E depois foi se vendo que não é exatamente a força muscular, mas o conjunto. Depois veio o intelecto, a do Homo sapiens sapiens, né? Onde ele sabia pensar. E eu digo que nós estamos entrando agora na era do Homo sapiens sapiens feeling. Não basta ele saber que ele sabe pensar, ele tem que saber sentir, né? A gente sabe que esse nosso subconsciente representa as nossas emoções, nossos sentimentos, 80% da nossa energia que não para, é a casa de máquina do navio que está lá o tempo inteiro, 24 horas. A minha mente está aqui, 20% conectada, e desses 20%, só 10% a gente tem consciência da quantidade de pensamento. Então tem muita coisa que passa por nós e o quanto a gente precisa perceber. Então, nessa autorregulação, como mostrar a importância disso, estimular as pessoas a observar essas suas emoções, né? Os sentimentos disso daqui, porque algumas vezes a gente recebe, não, tu tá com ansiedade, tu tá com medo, tu tá com vergonha. Ah, é? Então, como é que é a tua percepção, digamos, disso daí, para a gente poder instruir cada vez mais pessoas para essa autorregulação? Porque essa situação extrema depois é exatamente uma desregulação, né? Eu não saber o que é verdade e o que é mentira. Uhum. Então, para que a gente chegue num lugar de autorregulação, e eu já digo que ela não é possível o tempo inteiro, porque nós somos seres, como a gente brinca, perfeitamente imperfeitos, né? Então, não é possível você se autorregular o tempo inteiro. Uma das coisas que mais favorecem a autorregulação é abrir a mão do perfeccionismo, da autoexigência. Mas para isso, o primeiro passo é você se conhecer. Quem sou eu, além do que eu mostro ao mundo? O que eu sinto, que a gente diz aqui dentro, mas que a gente sabe que é muito mais do que aqui dentro, né? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas forças? Que ponto que eu não gosto de chamar de defeitos? Que pontos de melhoria eu tenho, né? E sabendo que é uma coisa que é uma, inclusive, como você tocou, nós estamos no Setembro Amarelo, uma das coisas que levam muito à desistência da vida é sabendo que eu não sou só isso, né? Quando eu olho para os meus pontos de melhoria, eu preciso saber que eu sou muito mais que isso. Eu não Aquela sou só. função do rótulo, né? Eu sou terrível. Não, não, não. Pode dizer, eu estou nesse aspecto, né? Mas o nosso ego imaturo ele tende a botar o balaio e a lente de aumento só naquela imperfeição. E esquece todo o resto de bom. Isso. É como se eu visse um vaso, né, belíssimo, e porque ele tem um arranhãozinho, ele deixa de ser bonito. Por quê? Porque nós temos um aspecto nosso que a gente chama de consciência infantil, que ele transita em 100. E o que é o 100% bom para ele? É aquela parte, é tudo como ele idealiza. Porque se tiver 0,0001% de diferente daquilo que ele idealizou, vira 100% ruim, né? Então, a gente olha, nós temos o péssimo hábito de olhar para a gente a partir dessa consciência infantil. E aí, quando a gente olha uma ruguinha aqui, uma bolinha aqui, um sinalzinho, diz, não, eu sou feia. Não é nem eu estou feia, como você acabou de falar, é eu sou feia, né? E aí eu esqueço que eu tenho, isso trazendo do ponto de vista material, que eu tenho uma boca bonita, que eu tenho um olho bonito, né? E por aí afora. Então, as pessoas fazem isso também com seus aspectos internos, né? Eu não sei falar em público, então eu não sei falar, né? Ah, eu sou tímida, então eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não sei me comunicar. Ah, eu sou agressiva, então esse traço, que é um traço de personalidade, ele se torna como se fosse sua verdadeira identidade.
E você esquece de todo o outro lado saudável que você tem. Você se fixa no distorcido, né? E E é mais do que preciso isso, né, reconhecer e mais do como que isso, ele se torna esse traço, ao invés de eu enxergar, como tem no calendário maia, tem o Kim da pessoa, tem o Kim guia, o análogo e o antípoda. O antípoda, ele vem como um desafio, e esse desafio ele se torna uma ferramenta. Ou seja, ao invés de eu pegar e enxergar esse problema, digamos, como tu disseste, eu tenho vergonha de falar em público. Em vez de eu dizer, opa, aqui eu tenho um desafio, aqui eu tenho um espaço onde eu posso me tornar melhor. Não, a pessoa simplesmente se acomoda naquilo e se rotula. Não, eu não sou bom porque eu não sei falar em público. Não, gente, é o contrário. A gente tem que enxergar onde eu estou encontrando, onde eu estou identificando o defeito, como tu disseste que não é defeito, é simplesmente uma área ainda não desenvolvida, ainda não trabalhada, como a oportunidade para eu trabalhar aquilo lá. é isso mesmo. E trazendo para a metodologia sistêmica, por exemplo, a gente chama, a gente costuma batizar, vamos dizer assim, de vozes dominantes. A gente tem umas vozes dominantes que reforçam todo esse autoconceito. E às vezes essas vozes dominantes são vozes que só potencializam essas distorções. Então você precisa se conhecer, olhar para essas vozes dominantes e questioná-las, né? Onde foi que eu aprendi isso? Com quem? Isso é verdade? Se for verdade, isso é toda a verdade? Né? Então, é por esse caminho que a gente consegue chegar na autorregulação emocional. É com o autoconhecimento, saber como eu funciono e com o autoconceito. E sempre questionando essas vozes dominantes, que são muitas, né? Que no peço que a gente chama de crenças vinculadas às imagens, né? Então, são muitas. E cada vez eu brinco, eu digo que é como uma cebola, mas e que você vai descascando. Só que ao invés de você descascar tirando aqueles anéis grossos, não. Você vai tirando aquelas películas fininhas. Às vezes sai um pedaço mais grosso, outro mais fino. Mas a grande ideia é você chegar no centro. E qual é o centro? É o nosso centro luminoso, o nosso centro saudável, né? É o centro onde a gente diz, realmente a gente sai do estou para o eu sou, que é a nossa essência. É o despir-se de todos aqueles rótulos, né, dos conceitos que os outros nos trouxeram. E tem uma parte, né, eu estava vendo um estudo ainda há pouco dizendo que a nossa juventude, que os adolescentes hoje estão se sentindo também cada vez mais em risco, né, de vida, assim, por conta disso, por não enxergarem, por não saberem mais valores de espiritualidade, por não enxergarem mais uma referência, por não enxergarem mais um propósito, por não enxergarem mais um acolhimento e pelo excesso de informação. Então, bem como tu trouxeste antes, imaginando que se nós, cada um de nós, a gente começa a confrontar tudo aquilo que nos disseram, e a gente vai para uma sociedade onde tem milhões de outras pessoas com essa mesma situação, sem saber o que é verdade, nessa pergunta que trouxesse a chave, você, tá, mas é verdade isso daqui? Eu sou feio realmente mesmo? Eu não sou feio? E isso daqui me determina quem eu sou ou é apenas um traço? Porque a gente pega muito na adolescência, no colégio e tudo mais, já tinha o bullying, já era complicado na nossa época que não tinha rede social. Né? Hoje tem ainda por cima, além do bullying físico, tem o bullying virtual. Então, tu colocou qualquer coisinha, já, pum, vazou na rede lá e aí a pessoa já fica se martirizando, eu sou tudo aquilo ali. Então, é o ponto de perceber, gente, cada um de nós tem que trazer para dentro e se confrontar realmente. Até que ponto isso diz o todo que eu sou? E quando você traz essa questão, Ricardo, de desistência da vida, né? As pessoas banalizam muito e superficializam muito isso. Porque essa desistência da vida está muito crescente nos adolescentes. O suicídio no Brasil se tornou um problema de saúde pública. Né? Nós somos o 8º país onde mais acontecem suicídios. Né? E essa desistência da vida vem principalmente dessa dificuldade de lidar com o que é,
com a realidade, com quem eu sou e com a minha realidade. Claro que existem fatores, né? Os pesquisadores estão cada vez mais descobrindo questões que influenciam, né, no suicídio, fatores genéticos, fatores familiares, fatores culturais, que levam a pessoa a esse lugar. São inúmeros fatores, e é um problema que não pode ser abordado só do ponto de vista do agora, porque tem essas questões todas que eu trouxe, que as constelações familiares olham, tem as questões de infância que podem influenciar, né? Tem as questões que são herdadas geneticamente, as doenças mentais e tudo mais, que são condicionantes, né? São pontos determinantes para que você, como se fosse um filtro através do qual você olha a vida. E aí, quando a pessoa percebe algum sinal disso, se ela se conhece, ela busca ajuda mais facilmente. Essa é a grande chave. E sem É ter a quando vergonha você... disso, né? Isso, porque é uma outra coisa importante que você traz, né? É como se fosse um pecado ou um erro terrível você desejar se livrar do sofrimento, porque o que leva a pessoa a uma desistência da vida, normalmente é um sofrimento extremo. Está muito difícil, né? A gente vê as mais variadas questões influenciarem nisso. As questões de falência, dificuldades de relacionamento, sejam amorosos, com amigos, fobia social, dificuldade de lidar com o mundo material como um todo, né? Solidão. Então, se eu for citar aqui, tem um sem fim de motivos que podem levar a essa desistência da vida. E as pessoas vão para um lugar de julgamento. Ah, é um fraco. Já escutei muito isso no consultório. É um fraco, né? Tentou o suicídio, é um absurdo, é um fraco. Tem tudo na vida. Às vezes as pessoas vão para esse lugar, né? E a gente precisa olhar com compaixão e com essa interpretação. É uma pessoa que sofre, né? E ela vê como única forma de sair daquele lugar de tanto sofrimento, acabar com a vida, né? Tem estudos, inclusive, dizendo que alguns apostam como se fosse assim: suicidar não é o fim da vida. Isso tem muito cunho religioso também, né? Então, se eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, minha vida não está dando certo e eu suicido, muito assim, mesmo assim eu vou para o céu, porque eu fui uma pessoa boa. Então, eu vou sair daqui para um mundo melhor. Eu, inclusive, já escutei isso de uma pessoa que tentou o suicídio. Então, são tantas questões que não dá para a gente ir para o simplismo. A gente precisa olhar cada ser na sua singularidade, investigar o que é que está levando aquela pessoa àquele lugar. Assim como você também precisa se olhar na sua singularidade. Se eu for me comparar com você, claro que eu vou encontrar seus pontos fracos, meus pontos fracos e seus pontos fortes. E se eu for me comparar, eu vou querer ser como você e vou me cobrar, né? E esse estado de cobrança leva, de novo, à desregulação emocional. A autorregulação é, inclusive, esse entendimento de agora eu estou assim, né? Mas é agora. E o que é que eu preciso fazer para não continuar assim? Outro dia uma pessoa me ligou, ela estava no aeroporto, ela é uma pessoa que ela viaja muito, e ela teve uma crise de pânico no aeroporto, né? Ela paralisou. E em 10 minutos a gente conseguiu que ela se autorregulasse com respiração e com técnica de jiu-jitsu, né? Então, é possível.
Só que você precisa realmente ter uma bandeira assim. Eu sou protagonista, eu não sou vítima das minhas emoções. Às vezes, os hormônios moduladores de humor também, muitas vezes, interferem nisso. É que eu falo muito, viu, Ricardo? Então, os hormônios moduladores de humor, eles também, né, a serotonina, dopamina, noradrenalina, também têm uma influência muito forte nessas questões de transtorno de pânico, essas crises de ansiedade. Então, nesses casos, também é importante o esquema terapêutico medicamentoso, né? Que é outra coisa que as pessoas têm muita rejeição. E hoje a gente tem realmente um excesso de medicalização, principalmente aqui no Brasil, né? A gente chegou ao ponto em que o período em que você fica de luto pode ser medido, segundo o DSM-5. Se você ficar uma quantidade, determinadas quantidades de dias a mais de luto, você está deprimido, que é outro período, outro problema sério que a gente tem, né? Só que mais uma vez a gente vai para o lugar do autoconhecimento. Se eu me percebo numa tristeza extrema, faço psicoterapia, não consigo me autorregular, é possível que eu precise sim de um psiquiatra para me receitar algo que module esse humor, que me tire desse estado de letargia, ou de agressão, ou de ansiedade, né? Esse estado de sofrimento, enfim. Essa é uma outra questão que a gente precisa estar bem atento. É muito importante nessa questão que tu trouxeste esse aspecto do julgamento, né? Esse julgamento é que nos faz a autodesvalia. E essa autodesvalia vai se nutrindo de várias e várias formas. Então, a gente tem que entender que cada um de nós, que o Petro nos ensina muito, que a gente tem essa nossa criança interior. E essa nossa criança interior não quer dizer porque eu saí do colégio, porque eu fiquei em pé, porque eu já aprendi a andar de bicicleta, que eu não vou continuar aprendendo. Os tibetanos, eles estão o tempo inteiro, terminaram de dominar uma coisa, vai e pega para fazer outra. Para quê? Para olhar de novo, como tu disseste da cebola, olhar de novo sobre outro ângulo, sobre outra ótica. Algumas vezes, quantas vezes o gatilho ele vem em uma determinada idade? Eu tenho certeza que tu, como avó, ou em determinada situação, cuidando lá do teu neto, tu, pim, acessei aqui uma dor de novo da minha criança. Não quer dizer que, eu vou entrar em desespero. Não, eu vou aprender a colher aquilo, para poder olhar com outro olhar. Agora eu entendo como a minha avó foi, o que a minha avó fez, o que a minha mãe fez, o que o meu pai, o que a minha filha. Então, assim a gente vai se percebendo cada vez mais. Eu comprei 2 livros outro dia, tenho trabalhado muito com eles. Esse da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, que fala sobre essa questão da vulnerabilidade, principalmente para nós homens, né? Os homens expressarem a sua vulnerabilidade, e o outro, esse também, Permissão para Sentir, onde a gente vê pessoas de renome que estão estudando o quão importante é a gente tomar consciência dos nossos pensamentos. A gente sentir o que é verdade nisso daqui. Porque senão, de novo, a gente continua sendo levado pela opinião dos outros. E aí me traz mais ansiedade, me traz mais expectativa, porque se a opinião do outro não for diferente daquilo que eu estou sentindo, eu fico mais nervoso ainda. Eu vejo cada vez, eu idolatro mais o Thomas Edison, né, descobridor da lâmpada, onde ele levou 1.200 experimentos para chegar na lâmpada. Imagina, Consta, 1.200. E aí não faltaram pessoas para chegar e dizer para ele, tu errou, tu não sabe nada, tu não vai chegar a lugar nenhum, não sei o que lá. Ele respirava e dizia, não é que eu errei. Eu apenas descobri como não chegar onde eu quero chegar. Isso não é obstinação, isso é livre-arbítrio, é de tu ter visualizado aquilo lá antes e saber, peraí, falta algum detalhe nessa engrenagem aqui para isso acontecer. Eu sei que é possível. A obstinação é como Einstein já dizia, a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa e eu vou chegar no mesmo resultado, eu vou errar. E aí é burrice. Então, esse é o ponto que a nossa parte interna precisa ser acalentada e dizer, calma, calma, calma. Respira. Vamos olhar. O que a gente pode fazer diferente? De que outra forma? Eu até gostaria de que tu abordasse um pouquinho mais, como tu trouxeste ali essa questão da respiração e essa técnica, né, que tu disseste, né? Isso. Se for possível, de trazer um pouquinho, só para o pessoal tomar um pouquinho de consciência de que existe a possibilidade. Eu sou fã da respiração, principalmente a respiração abdominal, que aciona o meu nervo vago, que manda a informação para o cérebro, para eu não estou em risco.
Eu não preciso mandar mais adrenalina, todo o restante achando que eu estou em risco. Eu não estou em risco. É só algo da minha ilusão aqui. E aí eu posso parar e racionalizar o que que é aquilo. Então, a respiração primeiro, é o fluxo vital, né? Quando a gente para de respirar, inclusive o nosso cérebro morre, porque até na morte cerebral você vê que ele é mantido ali, o corpo é mantido em atividade graças à respiração artificial. Então, respiração é tudo, só que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente toma um susto, quando a gente está muito tenso, a primeira coisa que a gente faz é prender o diafragma. Quando a gente prende o diafragma, todo esse sistema que precisa ser alimentado pelo oxigênio começa a sofrer, né? E aí, mais gás carbônico na corrente sanguínea, mais adrenalina, mais tensão. Então, tem uma das melhores formas de você se autorregular, inclusive, né, imediatamente, é a respiração. Como? Pé no chão é indispensável. Digamos que eu estou aqui com você e eu percebo qualquer desconforto no meu corpo. Eu, inclusive, uso muito isso. Às vezes é uma angustiazinha, às vezes é uma dor em determinado lugar. Lembrando que o nosso corpo é um mapa das nossas emoções, né? E aí, pés no chão, paralelos, né? A coluna reta, pescocinho alinhado. E aí ninguém precisa nem perceber que você está respirando. É só você respirar com consciência. E uma outra coisa que a maioria de nós seres humanos costuma fazer é não respirar direito. Então, a gente respira superficialmente e na base dos pulmões tem sempre um ar viciado, um ar velho, um ar com mais gás carbônico do que oxigênio. Então, quando você for respirar conscientemente, é importante primeiro você expirar. Uma expiração longa, como se você estivesse apertando uma esponjinha, sabe? E quando a gente aperta a esponjinha, automaticamente, quando a gente solta, ela mesma se infla, né? Então, a respiração nos casos de ansiedade, ela precisa ser assim, conscientemente. Se você conseguir, porque às vezes o nível de ansiedade está tão alto que você precisa realmente de uma outra pessoa para lhe ajudar. Mas é importante que todo mundo saiba disso, até para ajudar as outras pessoas. Bota o pé no chão, alinhe sua coluna. Vamos tentar respirar. Primeiro, coloca o ar para fora, na expiração longa, espreme como se fosse uma esponjinha assim, ó, pela boca. Murcha a barriga ao máximo. Segura um pouco e solta, porque o pulmão é igual um fole. Ele se infla, igual a esponjinha, ó, se infla rapidamente. Então, na inspiração já não precisa de tanto esforço, mas na inspiração, para que você se nutra do oxigênio e autorregule seu corpo e sua emoção, ela precisa ser consciente. Então, você, ó, enche o peito de ar. Na maioria das vezes, 5 vezes é o suficiente para tirar uma pessoa do pânico. Mas nós temos também um pontinho aqui, ó, bem na ponta, no ladinho da nossa unha, que pode ser à esquerda ou à direita, no lado interno, que fica virada para os outros dedos do polegar, nós temos um ponto que quando a gente aperta bastante, ele dói. Esse ponto, ele lança um sinal para o cérebro, onde o cérebro esquece tudo e passa a se preocupar com esta dor. E aí é impressionante como isso regula. Eu tinha uma pessoa que eu cuidava, que eu já dei alta a ela há algum tempo, que ela estava totalmente panicada. Ela já quase não saía da crise de pânico e ela não saía de casa. E aí a gente foi trabalhando todas as questões que a levaram àquele lugar e eu comecei a ensiná-la as técnicas, né, do jiu-jitsu, que eu não sei profundamente, mas tomei um curso e que é o suficiente.
Aí, alguns dias depois, ela virou e fez assim: aquele negocinho do dedo que você me ensinou me fez ir até a padaria e voltar sozinha. Quer dizer, ela foi até a padaria segurando o dedinho, ó, foi e voltou. E isso fez com que ela se autorregulasse, né? Uma outra coisa que, seja lá como você chame, e que nos dá também suporte para a autorregulação, é a consciência do algo maior, como a gente chama nas constelações, que alguns chamam de Deus, espíritos de luz, que você pode dar o nome que até dizer que não acredita, né? Mas eu acho que é inegável que existe algo maior que regula todo esse mecanismo tão perfeito que é o universo, tão perfeito que é o corpo humano, né? Se você observar, quando um embrião se junta com o óvulo, cada célula sabe o que é que vai ser rim, o que é que vai ser coração, o que é que vai ser pulmão. Tem uma sabedoria que vem nessa memória celular, né? E tem algo aí que organiza tudo isso. Então, um outro recurso muito importante é lembrar desse algo maior. Conectar que se a gente acredita que esse algo maior criou tudo, você é a criação desse algo maior e você também tem muito poder, né? E respirar conscientemente nessa intenção, né? Eu também tenho algum poder de me autorregular. Mas sem autoconhecimento, dificilmente isso acontece. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um grande admirador também do Joey Dispenza, que tem um outro livro aqui também que eu gosto muito dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, onde ele sofreu um acidente e fraturou 4, 5 vértebras. E ele, durante 6 meses, ele visualizava que cada célulazinha estava se regenerando e ele recompôs essas 5 vértebras. Ou seja, nós temos, se a cada 11 meses nós trocamos todas as células do nosso corpo, como é que nós não temos essa capacidade, essa autorregulação de eu poder cuidar? Eu digo que a gente é o gênio da lâmpada, só que a gente acreditou tanto de que não tinha poder, que a gente, não, eu não tenho poder. Não, a gente é o super-homem, Mulher Maravilha, o gênio da lâmpada, seja o que for, só que a gente precisa voltar a encontrar isso dentro de nós. Porque se a gente soubesse manifestar tudo isso, a gente não era dominável. A gente não era manipulável pela sociedade como um todo, com necessidades de estar junto com a outra pessoa, necessidade de um lugar ou necessidade de posses, de bens. Quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, a gente diz, não, eu não tenho essa necessidade de nada disso. Na verdade, isso pode ser muito bacana. Eu vou usufruir de um lugar, vou desfrutar daquela pessoa, vou desfrutar daqueles bens, mas não é isso que me faz mais feliz ou menos feliz. Isso E é aí, uma outra crença, né? exato. Desculpa. É uma outra crença que as pessoas têm, que vem daquela frase popular, né? De é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E se a gente for olhar, o que é errado não é você ser abundante materialmente. É você ser apenas abundante materialmente e pobre espiritualmente, pobre de valores, pobre de conceitos e por aí afora, né? Então, a gente vai muito para esse lugar de ou, né? Ou eu sou rico, ou eu entro no reino dos céus. E a ideia é você seguir. Eu posso ser abundante materialmente e também entrar no reino dos céus, né? Reino dos céus, entre aspas, né? Ter uma vida plena, ter uma vida feliz, onde quer que eu esteja, onde quer que o meu ser esteja. Então, esse é mais um desafio para os humanos. Total. E aí a gente fica nessa polarização, né? Consul, eu queria trazer um outro aspecto. Eu não me lembro, eu também sou constelador, eu não me lembro na formação dessa questão da retirada do suicídio. Tem alguma questão sistêmica, algumas vezes, também uma busca de equilíbrio. Tu tens um pouco mais de informação disso daí? O sistema, realmente, ele sempre busca um equilíbrio, que antigamente se chamava de busca uma reparação,
mas ninguém repara o que aconteceu. Você equilibra o sistema. Muitas vezes, no campo, é um campo de muito sofrimento, um campo de muita dor, e até de outros suicidas, né? Às vezes, até esse suicida que fosse um ancestral, ele não concretizou o ato, mas ele pensou muitas vezes. E você traz essa memória, né? Então, é preciso olhar para aquele campo e dizer sim, né? Isso aconteceu, está tudo no passado, isso aconteceu, né? É deixar o passado passar com as frases que a gente chama de frases sanadoras. É por aí que a gente lida com o suicídio. Às vezes também é, tem uma dor extrema que faz a pessoa ter a ideação suicida, e essa dor extrema, ela está vinculada à ancestralidade. Né? E as constelações sistêmicas, as constelações familiares, elas mostram isso. Né? A gente chega a mapear em algumas constelações até em que geração isso ocorreu. Da mesma forma que, por exemplo, os estudos sobre suicídio hoje, eles dizem que cada pessoa, cada suicida, ele abrange mais, no mínimo, 60 pessoas no seu entorno, na sua situação de sofrimento. E essa situação de sofrimento leva, às vezes, até a pessoa para culpa. E se você não mapeia sistemicamente de onde vem isso, não é que você não vai resolver, mas a demora é muito maior de você chegar num lugar mais saudável. Estão perguntando aqui se vai ficar Sim. gravado. Vai ficar Vai. gravado, sim, Mariana. Fica gravado aqui, é só acessar depois na Splendor Brasil e no da Consa também, vai estar disponível para ela, para ficar no perfil dela. E tem um aspecto muito importante disso que tu está dizendo, né, Consa, de que a vida ela não quer que o equilíbrio seja regulado através da perda de outra vida, muito antes pelo contrário, através de mais geração de vida. Então, se lá de alguma maneira houve esse desequilíbrio, como eu posso devolver mais vida à vida? Esse é o ponto mais importante que algumas vezes a gente se coloca. Ah, mas na minha família eles mataram muito, ou se suicidaram muito, eu tenho que fazer isso daqui em prol da minha família. Não, eu tenho que devolver mais vida. Como eu posso ajudar mais pessoas? Eu sei que a gente é essa anteninha, e muito importante essa informação que trouxeste, de que a gente está captando esse inconsciente de pelo menos 60 pessoas. Né? É o mesmo que a gente está vendo da guerra. Essa guerra que existe lá é uma guerra dos pequenos conflitos nossos que a gente diariamente vai nutrindo, alimentando esse grande campo mórfico aqui. Alguém tem que manifestar isso para que parem de ficar nutrindo dessa maneira. E aí a gente buscar autorresponsabilidade, eu fazer a minha higiene emocional e mental. Opa, só um pouquinho, isso daqui tá demais. Como é que eu posso fazer? De que outra forma eu posso fazer? Como eu posso retribuir com amor a vida? Isso. E você traz alguns pontos aí, Ricardo, por exemplo. Essa questão de, eu tenho que matar também, eu tenho que suicidar também, eu não consigo resistir porque na minha ancestralidade tem isso. Não, essa questão de servir a vida, né, de trazer mais vida é importantíssimo. Só que a gente transita por um lugar também, que a gente olha muito na constelação, que é o lugar de ser incluído ou excluído, né? E a gente quer sempre ser incluído. Interpreta erroneamente que para que eu seja incluída na sua vida, eu preciso ser igual a você. Né? Quando o equilíbrio se dá exatamente em eu fazer diferente aquelas distorções que foram feitas no passado, que aconteceram no passado. Isso é o trazer mais vida. É você ter a consciência de que você continua no coração do seu pai, no coração de sua mãe, do seu avô, se você fizer diferente. Que essa é uma das frases que a gente chama de sanadoras também. Eu faço igual a você, ou eu penso fazer igual a você, mas eu também sei fazer diferente. E eu escolho fazer diferente. Chega a me arrepiar, porque essa frase é de um poder imenso, né? Eu sei fazer diferente e eu acredito que o seu amor irá comigo ainda que eu faça diferente.
Essa coisa do ser incluído somente se for igual é que gera as lealdades invisíveis que causam muita distorção. Exatamente, exatamente. E nessa questão, boa tarde, Sol. Nessa questão, eu gosto muito também daquela outra frase sistêmica que traz: eu respeito as escolhas de vocês, mas no meu tempo eu vou. E Uhum. eu quero devolver à vida ainda mais vida. Para que não fique com aquela culpa, né, aquele remorso. Não, mas eu tenho que. Não, não, não. No meu tempo. Cada um tem o seu tempo, a sua jornada. Então, de que eu possa devolver mais vida à vida. Porque é tão lindo a gente poder criar e ajudar tantas outras pessoas, e esses engolfamentos nos fazem crer de que essa é a solução. Não, jamais a solução de reparação será a retirada de uma vida. Jamais a Exatamente. solução da reparação será. Isso era a lei do talhão. Quem com ferro fere, com ferro será ferida. Não, isso não cabe mais. Nós estamos na lei do amor, onde eu preciso sentir e me arrepender. Eu me arrependo se isso foi feito por mim ou pelo meu sistema. Aquela benção na Rualt é linda também, né? Onde eu me arrependo se isso foi feito por mim ou qualquer parte do meu sistema causou algum dano. Eu escolho fazer diferente. Uhum. Como eu posso reparar isso trazendo mais vida para a vida? É essa coisa de assumir os ganhos e os danos, né? Isso também é outra coisa muito importante, porque muitas vezes a gente só quer assumir os ganhos. E aí, novamente, a gente trazendo para o momento atual, né, como tudo é sistêmico, quando a gente faz algo positivo e elogiado pelo sistema social, a gente coloca na TV, no horário nobre, nos maiores outdoors. Só que quando a gente faz algo que não é tão saudável, a culpa é do outro, é da vida, é do destino. Nunca é minha responsabilidade, que eu nem gosto dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade, né? Mas se eu assumo a responsabilidade pelo hoje, que é uma outra coisa, Ricardo, as pessoas também costumam usar o sistema para se desculpar de como funciona hoje. Isso não é desculpa. Não é porque minha mãe, meu pai, meu tio, seja lá quem for, foi dessa forma que eu preciso ser igual. Eu estou aqui exatamente para fazer diferente, né? Para romper com o ciclo de reprodução de sofrimento entre gerações. Eu descobri, por exemplo, há pouco tempo que eu tenho TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que de déficit de atenção não é nada, na verdade é hiperatenção, porque a gente tô sempre olhando para muitas coisas, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não por isso eu utilizo isso como uma desculpa para os aspectos negativos. Muito antes, pelo contrário, eu enxergo como um treino. Oba, agora eu sei com quem eu estou lidando, porque até então eu não sabia com quem estava lidando. E aí vinha aquele monte de desculpa. Não, mas tu é burro, tu é desatento, tu não presta atenção. Não, agora eu já percebi, tem uma disfunção e essa disfunção eu preciso trabalhar para me tornar melhor. Pronto, só isso. Não é eu simplesmente me acomodar ou, não, meu pai era assim, então eu tenho que continuar assim, minha mãe era assim, tenho que continuar assim. Não, não é a síndrome de Gabriela que eu digo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não, vamos fazer diferente, vamos trazer uma nova forma. Isso que esse universo quer tanto, né? Quais são as novas infinitas possibilidades da gente crescer, da gente expandir, da gente fazer diferente? Uhum. É bem por aí. Agora, tem uma variável, Ricardo, que a gente não pode deixar de estar atento, que é quando a pessoa está tão mergulhada no sofrimento, na crise de ansiedade, seja lá onde for, ela precisa de um recurso externo, né? Ela precisa de uma âncora para estar na vida. E os terapeutas geralmente são as âncoras mais confiáveis, porque eles sabem como lidar com isso. Mas na ausência de um terapeuta, pode ser alguém que lhe ame. Como eu falei no início das figuras de apego, antigamente se acreditava que se você não teve aquilo quando criança, sua vida estaria danificada para o resto da vida. Não, os estudos sobre apego atual já descobriram, né, as pesquisas, que ao longo da sua vida você vai construindo novas figuras de apego,
novas pessoas com as quais você vai contar, você pode contar, novas pessoas que olham para você com aquele olhar de amor desprovido das exigências, das cobranças, dos julgamentos, né? Então, é importante também, nessa questão da autorregulação emocional, que eu direcione o meu olhar para quem pode me aplaudir, não para quem pode me vaiar, né? Ainda que essa pessoa que esteja na plateia me diga, não, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, mas isso precisa ser dito com amor e não em tom de acusação. Então, essa é uma outra coisa, um outro recurso muito importante, são as figuras de apego, né? Que eu vou, ao longo da vida, reconhecendo. Perfeito. Perfeito. São os meus Consa, já estamos aqui nos nossos mais de 50 minutos de live, em respeito ao teu tempo e ao tempo de todos, a gente já vai finalizando. Nossa, foi um bate-papo maravilhoso. Esse é um tema muito delicado, né? Felizmente, nós, como sociedade, estamos trazendo, conseguindo trazer a devida importância disso daí, né? Eu digo sempre, quando surge um pensamento, fala, verbaliza, escreve, não deixa ficar dentro da tua cabeça, mente, arranja qualquer pessoa para que tu possa dizer, mas que tu possa ouvir aquilo que tu está dizendo, começar a tomar consciência, não deixa nutrir, não joga só para debaixo do tapete, que essa é a pior coisa que tem. Então, esse jogar é ficar abafando. E aí, como a gente já viu sistemicamente, né, eu vou tornando aquela bola de neve. Vou negando, vou negligenciando, vou excluindo, isso vai se tornando maior, até vir e me atropelar. Então, é muito importante esse bate-papo. Nós vamos estar falando durante todo o mês, agora de setembro, talvez até um pouquinho de outubro, porque é muito importante a gente trazer a consciência, a gente vê as várias formas que tem da gente se regular, da gente se observar, da gente buscar. A gente aprende muito no Petro, né, que a gente pode também crescer no amor ou na dor. E a busca de uma ajuda é exatamente isso, né? A busca de uma ajuda é eu querer crescer no amor, eu não esperar aquela bola me atropelar. Crescer na dor é isso, eu deixar a bola me atropelar, eu não saber eu estar perdido, entrar numa síndrome de pânico, num burnout, e não enxergar, tá no mato sem cachorro aqui. Então a gente pode, eu venho estimulando muito de que a gente busque o ajuda, a terapia para se conhecer, porque se o atleta que quer crescer, ele não busca um técnico. Né? O time de futebol não tem um técnico, então por que a gente não pode buscar essa pessoa para me ajudar a eu me conhecer, para eu me tornar alguém melhor? Todos nós temos crenças, todos nós temos valores distorcidos, porque os nossos pais eram crianças que nem nós temos a nossa criança. Tinham muito menos consciência, muito menos informação do que nós temos hoje. Então é fundamental a gente buscar cada vez mais antes daquilo ficar se tornando alguma coisa muito grave e eu dizer, eu tenho que agora buscar um psiquiatra, um terapeuta e tudo mais, porque eu estou enlouquecendo. Mas vai antes. Vai para que tu possa entender o que é essa emoção, o que é esse sentimento. E aí temos aqui mais uma pessoa incrível. Então eu gostaria que tu trouxesse tuas colocações finais. Sigam a Consa lá no Instagram dela, ela também coloca conteúdos e deixar também os teus contatos, o pessoal que queira marcar, tu dissesse ali na tua página, aparece atendimento individual, em grupo e tudo mais, para que eles possam também te procurar como mais uma alternativa desse autoconhecimento, desse autocuidado, que eu acho que é tão importante. Então, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite. Foi muito delicioso estar aqui com você, com essas pessoas. Agradecer a todos que estão aqui também, né? Tem algumas pessoas que são muito importantes na minha vida que estão aqui, alguns queridos, e eu quero agradecer a todos, não dá para citar os nomes. E eu quero dizer o seguinte: é o primeiro sinal, o suicida, a pessoa que não autorregula as emoções, não, ele não é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa em estado de extremo sofrimento, e ele só precisa de ajuda, né? E essa ajuda inicial é um olhar amoroso, compassivo, né? Buscando entender aquele sofrimento. E não, saia dessa, você é forte, que é uma coisa que se diz muito. Não, ninguém entra nesse lugar porque quer. Existem gatilhos que levam a pessoa a esse lugar. E o Ministério da Saúde tem uma cartilha de prevenção de suicídio, que eu gostaria de deixar a indicação dessa cartilha aqui online, né? Ela é muito instrutiva, e olhar para
na verdade, a gente precisa saber que eu e você somos células do mesmo planeta. Se você sofre, é uma parte minha que está sofrendo, é uma parte do planeta que está sofrendo, né? E esse olhar amoroso pode salvar muitas vidas. Obrigada. Eu que agradeço esse ser incrível que tu és. Eu conheci a Consa agora há muito pouco tempo, a gente se falou há 2, 3 dias, eu tinha esquecido meu calendário aqui também. Ela, graças a Deus, teve a disponibilidade, a generosidade de poder participar conosco. Eu tinha fechado todo mês de setembro, esqueci do dia 1º. E eu disse, Consa, tu pode? Ela, posso. Eu digo, ai, que maravilha, queria... E fica o convite para a gente poder fazer outras vezes. Obrigado a todos e a todas que estiveram aqui junto conosco. Sem dúvida alguma, isso é muito bom para que a gente possa ouvir esses conteúdos, para que a gente possa propagar esse conhecimento para mais pessoas. Na terça-feira, nós já falamos também com uma representante do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Então, se você está vendo alguém que está com alguma situação, diz que 188, indique esse número, 188, de qualquer lugar, qualquer localidade no Brasil inteiro. Tem o site do CVV, onde também tem o chat, tem horários de apoio para isso daí. Então, é muito importante. Existem formas, gente, existem formas. E o maior cuidado que cada um de nós pode estar tendo consigo é esse, é buscar essa ajuda. Eu sei muito bem como é que é a situação, eu já passei por uma situação assim, e é bem desafiador, né? Mas a gente tem como fazer a volta, buscar ajuda, buscar autorresponsabilidade para a gente poder seguir em frente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Consa, muito obrigado a todos por estarem nos seguindo. Semana que vem estaremos com Eliane Kuhn, outra consteladora sistêmica que trabalha com cavalos também. E na quinta-feira com o Sandro, ele que é neurocientista, vai estar nos trazendo um pouco mais sobre essa visão da neurociência, sobre esses pensamentos e que nos perturbam tanto, para que a gente possa continuar evoluindo, continuar nos conhecendo cada vez mais. Continuem seguindo a Splendor Brasil, a Consa, e o nosso grande propósito como Splendor é esse: compartilhar informações para que tu possa trabalhar com a tua autoliderança, para que a gente possa saber se respeitar e se regular, né, como tu trouxesse hoje um tema muito bom. Isso. E meu Instagram é Concacedrais, o Consa sem cedilha, Concacedrais PC. E lá na minha página do Instagram tem o contato. É só clicar lá que você entra direto em contato com o meu WhatsApp. Perfeito. Está lá em cima, gente. Está lá em cima aqui, ó. Só clicar aqui nessa setinha e adicionar Consa Cedrais ali, para quem quiser fazer essa buscar, agendar uma terapia com a Consa, tá aí, tá agarrado. Obrigada. Consa, mais uma vez, muito obrigado. Beijos e abraços. Beijo, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até, tchau.